Por gentileza, João capítulo 8, vamos ler do versículo 31 até o 36. O Evangelho de João capítulo 8, de 31 a 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai, nós pedimos da tua parte revelação, pedimos da tua parte entendimento, para que nós compreendamos, Senhor, este trecho da tua santa e maravilhosa palavra, e que nós aprendamos, Senhor, a ter a tua palavra como um tesouro, como aquilo de mais precioso para nós, porque ela é a verdade, e a verdade é que nos liberta, e a tua palavra revela Jesus Cristo, que é a verdade, e o Filho nos liberta verdadeiramente. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de nós nesta manhã, e que o teu Espírito Santo faça com que a tua palavra gere vida em nós, em nossa conduta, nas nossas práticas, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, no nosso falar, vida santa que glorifique ao Senhor. Assim oramos, no nome santo do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Amém. Este texto é bem contundente, onde você encontra aqui a narrativa da conversa de Jesus com alguns judeus que haviam, a princípio, até crido nele, acreditado em suas palavras. Se você fizer uma conexão com o versículo 30, que nós fizemos a exposição na última pregação do Evangelho de João, você vai ver que pessoas, ao ouvirem a palavra de Jesus, creram nele. Versículo 30: ditas estas coisas, muitos creram nele. Mas a discussão aqui e a tensão parece que vai aumentando à medida que Jesus apresenta e confronta os seus ouvintes judeus ali, aquela sua audiência, confronta nada mais, nada menos que a verdade. E essa tensão, essa discussão, ela culmina no final numa tentativa de apedrejamento do nosso Senhor. Veja o versículo 59. Então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. João, como nós vimos no sermão de introdução a este evangelho, e você tem percebido, à medida em que você tem estudado o evangelho de João, ele, ao escrever este evangelho, ele apresenta alguns contrastes, por exemplo, luz e trevas, por exemplo, céu e terra. E daqui para frente, neste capítulo 8, João apresenta um conflito bem estabelecido entre a verdade e a mentira. E pessoas que vivem na mentira, elas não conseguem enxergar e entender a verdade, vivendo, como nosso Senhor Jesus nos ensina, num estado de aprisionamento, num estado de escravidão em seus próprios pecados. E as palavras de Jesus nesta conversa com os judeus, elas servem para nós hoje como um alerta, como uma exortação, para nós sermos despertados nesses dias, através dessas palavras, para que cada um de nós possa fazer um balanço e uma análise das nossas vidas, das nossas próprias atitudes, para que a gente perceba se há algo em nosso procedimento que não condiz com a verdade do Senhor. Atitudes mentirosas, quem sabe, que não condizem com a profissão de fé que nós declaramos, ao dizermos que somos crentes, sim, ao dizermos que somos
cristãos, sim, mas não vivemos coerentemente com o verdadeiro convertido, como alguém que se diz cristão. Essas palavras nos confrontam, mas elas nos libertam, elas nos salvam de nós mesmos. E aquele, nesta manhã, que ainda está escravizado pelo pecado, estas palavras são poderosas através do Filho para libertar verdadeiramente qualquer ser que esteja escravizado em seus delitos e pecados. Vejam então o que diz a palavra de Deus aqui no versículo 31, iniciemos a exposição do trecho. Versículo 31: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Percebam o que o nosso Senhor está dizendo aqui. Vocês notaram algo? Ele dirigiu a sua palavra aos que haviam crido nele. Aqui no contexto, pessoas que haviam acreditado no Senhor, haviam, quem sabe, professado isso: eu creio nesse homem, eu acredito nesse homem. E o termo condicional aqui, o termo se, ele é implicativo. O crer em Jesus, pelo que ele diz aqui, não é tudo. Mas, Rodrigo, como assim não é tudo? Crer em Jesus não é tudo? A própria palavra diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Como assim, pastor? Não é tudo. Por que eu estou dizendo isso? Crer como manifestação da fé salvadora é resultado da obra sobrenatural do Espírito, obra regeneradora do Santo Espírito no início da vocação eficaz, ou seja, no início do chamado eficaz, sim, mas não é tudo. Crer em Jesus Cristo implica em outras coisas. Crer em Jesus Cristo implica em algo mais. E eu não estou dizendo aqui em salvação pelas obras, não. Ninguém é salvo por obras. Todo ser que é salvo, todo ser humano que é salvo, ele é salvo pela fé, crendo em Jesus Cristo. Assim que uma pessoa é salva, ninguém é salvo por fazer algo para Deus. Mas o que Jesus está citando aqui é que, uma vez crendo verdadeiramente nele, como fruto sim da ação sobrenatural do Espírito no coração daquele agora crente nele, esta pessoa, ela passa a ser discípulo de Jesus, seguidora de Jesus, e permanece em obediência à palavra de Jesus. Aquele que crer em Jesus Cristo e permanecer em Jesus Cristo e em sua palavra é verdadeiramente discípulo dele. Perceberam que crer não é tudo? Crer não é exclusivamente tudo no que diz respeito a crer verdadeiramente. Crer verdadeiramente é crer, como eu já disse aqui várias vezes, acreditar e confiar em Jesus Cristo e permanecer em sua palavra. Mas, Rodrigo, eu vou ser salvo por fazer algo? Não, você é salvo por crer em Jesus Cristo, mas uma vez salvo, você permanece em obediência ao Senhor. Tem muita gente que diz que é crente, tem muita gente que diz acreditar em Jesus, tem muita gente que manifesta crença em Jesus. Eu acredito sim em Jesus, mas esta crença a princípio manifestada não significa muita coisa, porque Jesus coloca aqui um se é uma condição. Se vós permanecerdes na minha palavra, aí então ele completa: sois verdadeiramente meus discípulos. Em outras palavras, Jesus diz: se você que creu em mim permanecer na minha palavra, ou seja, em obediência, em devoção, numa vida coerente, como realmente uma nova criatura em Cristo Jesus, então você sim é verdadeiramente um discípulo meu. Perceba que uma vida com o Senhor, ela é altamente comprometedora. Você crê em Jesus Cristo e você professa e confessa isso publicamente: eu creio em Jesus Cristo.
Então, se Deus realizou isso na sua vida, no seu interior, e te fez uma nova criatura, você vai ser verdadeiramente um discípulo dele ao permanecer em sua palavra. É uma vida de obediência. O que Jesus põe em xeque aqui, meus irmãos, o que Jesus questiona aqui não é se a salvação de Deus ao que crê é falha ou é eficaz. Nós não podemos pôr em xeque aqui a salvação de Deus. Uma pessoa que crê e Deus salvou verdadeiramente, se Ele salvou verdadeiramente, Ele salvou. Não é porque a salvação de Deus, a uma pessoa que crê, mas não permanece, a salvação de Deus falhou. Não. Aqui o que Cristo põe em xeque é se a fé, a crença manifestada da pessoa que diz que crê, se essa fé é genuína mesmo, se essa fé é verdadeira ou falsa. Você não põe em descrédito a salvação. Se Deus salva, Ele salvou e a salvação é eficaz. Mas o que você pode pôr em descrédito é a manifestação de fé. Se uma pessoa crê e crê verdadeiramente, ela vai permanecer em obediência ao Senhor. Fé sem obras é morta, como diz o meio-irmão do nosso Senhor Jesus, Tiago. Ele diz lá em sua carta: as obras não salvam, mas as obras evidenciam, revelam, comprovam se uma pessoa foi realmente salva. Perceberam agora a ligação entre crer e permanecer? Eu digo que o crer como um todo engloba permanecer. A fé genuína, verdadeira, implantada no seu e no meu coração, nos faz permanecer em obediência ao nosso Senhor, como Ele diz, nós devemos ser um verdadeiro discípulo, permanecer em sua palavra. Jesus mostra aqui que a permanência na palavra dele, entenda, a permanência é obediência aos mandamentos dele, vai revelar se aquilo que aconteceu naquela vida é verdadeiro. Se de fato aquele crente professo, ele foi regenerado e é uma nova criatura em Cristo Jesus de verdade. Nós somos verdadeiramente discípulos, seguidores, cristãos de fato, se nós permanecermos em obediência à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque dizer que é crente, meu irmão, não é muito difícil. Dizer que é cristão não é muito complicado. E a gente consegue enganar o nosso próprio coração e mente, que dirá os outros. Pessoas muitas vezes confessam e professam que são cristãs, que são convertidas, que creem em Jesus, que acreditam em Jesus, mas até às vezes macumbeiro fala que acredita em Jesus. Quando inicia às vezes uma sessão de despacho lá de macumba, fala: louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabiam? Não que eu já tenha participado disso, mas eu li sobre isso. E aí? Será que ele crê verdadeiramente em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? É como muitos casais de namorados, que quando chega principalmente o dia dos namorados, começa a publicar lá no Facebook, nas redes sociais: eu amo você, nossa, como você é minha vida, você é a mulher da minha vida, você é o homem da minha vida, eu não vejo a hora da gente se casar e tal, mas assim, eu vou dizer que eu já passei por isso eu já passei, que essas declarações de amor, eu não posso dizer que são falsas, mas elas estão mais próximas da emoção do que da realidade. Eu fico com você até debaixo da ponte. Ixi, será? São declarações que são mais próximas da emoção do que da realidade. Muitas destas declarações: eu amo você para sempre, e esse amor eterno só dura enquanto dura. De repente aparece outra, você termina com aquela, ou a menina termina com aquele, tem outro, e aqui, esse sim é o amor da minha vida, e aquele que era eterno, acabou. Mas quando um casal se casa, ele vai aprendendo o verdadeiro significado do amor.
quando há um casamento, uma realidade, uma aliança firmada diante de Deus e entre eles, os casais, aí eles vão saber, e eles vão experimentar, e eles vão ter que viver o que é o verdadeiro amor. Sabe o que é verdadeiro amor? É se entregar, é se doar, é viver mais para o outro, para o cônjuge, do que para si mesmo. É permanecer na aliança firmada diante de Deus e um para com o outro, custe o que custar, até que a morte os separe. Permanecer. Há muita gente que crê, há muita gente que manifesta crença em Jesus, mas quantos permanecem? Há muitos que passam pela igreja, mas quantos permanecem? É sobre isso que Jesus está dizendo. Aqui Jesus fala sobre verdade em contraste com a mentira ou falsidade, porque tem muita gente que tem cara de crente, tem muita gente que tem cacuete de crente, tem muita gente que tem jargão de crente, tem palavras-chave de crente, tem aparência de crente, veste roupa de crente, mas verdadeiramente não é crente e vive numa mentira, numa falsidade. E é sobre isso que o nosso Senhor Jesus está dizendo. É muito mais do que você manifestar, eu creio em Jesus. Sim, essa confissão pública é importantíssima, mas não é tudo. É uma vida com o Senhor. E as obras vão evidenciar se aquilo que aconteceu naquele coração é verdadeiro ou não. E Jesus é enfático aqui em dizer permanecer, mas não é permanecer no quê? É permanecer na palavra dEle. Irmãos, a palavra é aquilo que atesta, que apura a minha condição de crente. Não é passar por um concílio de pastores para ver se aquela pessoa é crente ou não. Não é fazer um questionário ou fazer uma entrevista para ver se aquela pessoa é crente ou não. A palavra de Deus apura se você e eu somos crentes ou não. Igreja, há um padrão, há uma verdade sobre a qual a fé, a crença se fundamenta: as Escrituras, a palavra de Deus. Crer não é a minha maneira, crer não é do seu jeito, crer não é de acordo com os meus conceitos sobre Deus e sobre salvação, não. Sabe por quê? É baseado na palavra. Mas por que a palavra? O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina por que é sobre a palavra. João 17:17. O que João 17:17 diz? Santifica o Senhor. Quando o Senhor está orando a Deus Pai em favor dos seus discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Logo, quem permanece na palavra, permanece na verdade. Por isso que não é uma conversão de aparência, por isso que não é um crer de aparência, é um crer à maneira de Deus, é um crer segundo Deus, não é um crer como eu penso, como eu acho que deve ser, não é algo que a igreja estabelece, você deve crer dessa forma, com essa maneira, com essas tradições, seguindo esse rito. Não, o crer é baseado na palavra, é um crer segundo Deus, que se evidencia pela obediência à palavra de Deus. Por isso que nós, enquanto ICCG, eu preciso esclarecer isso a todos, nós tomamos um certo cuidado com relação aos testemunhos de experiência de fé. E nós devemos sim questionar se as experiências de fé, se os testemunhos de fé são baseados na palavra de Deus. A palavra de Deus apura, a palavra de Deus é um norte, a palavra de Deus é o nosso referencial, e nós devemos sim questionar, nós devemos provar as experiências pessoais de fé com o gabarito da palavra de Deus, que é a verdade, porque muitas vezes testemunhos de fé são emocionais, testemunhos de fé são algo criado pela mente, mas não condiz com a palavra. Eu tive uma revelação, eu caí no chão, bati a cabeça, de repente ok, vamos ouvir tudo isso, mas vamos provar isso de acordo com o que a palavra diz. Confissões, testemunhos de fé têm que ser provados pela palavra. Por isso que nós tomamos um cuidado aqui na igreja, de nós nos basearmos única e exclusivamente nas Escrituras, só a palavra. Porque às vezes o que é experiência para você não é para mim.
Às vezes o que acontece que te deixa arrepiado não me deixa arrepiado. Às vezes fica mais próximo do sentimento do que da realidade. Por isso que a palavra ela é um norte. A palavra ela é pura, a palavra é o gabarito para todos nós. Lembra do caso de Simão o mágico, lá em Atos? Ele estava na igreja, ele estava no meio dos crentes, mas ele pensava e ele agia supersticiosamente, ele agia com misticismo, ele cria do jeito dele, no meio da igreja, de acordo com seus conceitos humanos, não pautado na Bíblia, na verdade. As experiências de fé jamais devem suplantar, anular e muito menos contrariar a palavra de Deus. A nossa fé é atrelada à palavra de Deus. O Espírito Santo que inspirou a palavra somente age, irmãos, confirmando a palavra de Deus. O Espírito Santo não age em desacordo com a palavra que ele inspirou. Por isso que nós estamos seguros na palavra. Você está percebendo a linha bem definida entre verdade e mentira? Você está percebendo o contraste bem definido entre verdade e falsidade? É isso que o nosso Senhor está mostrando para nós. Continuando então o texto, olha o que Jesus diz em seguida aqui no versículo 32. É um verso super famoso. É proferido por muitos, mas sem o entendimento correto do seu significado. Veja, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para quem que Jesus está dizendo isso? Para os judeus que acabaram de crer nele. E para quem Jesus tinha dito, vocês só são crentes de verdade se vocês permanecerem na minha palavra, ok? Foi isso que Jesus disse. E aí ele fala, e conhecereis a verdade vos libertará. E perceba aqui que no verso 32 começa com uma conjunção e. Conjunção e. Ou seja, o 32 está ligado com o 31. Não tem como nós separarmos. Há uma continuidade, perceba. Se você permanecer na minha palavra, diz o Senhor, você vai ser verdadeiramente meu discípulo. E, como consequência, você vai conhecer a verdade que é Cristo e sua palavra. E então você será verdadeiramente liberto. Este versículo ele não pode ser usado, 32, fora deste contexto acoplado com o versículo 31, meu irmão, minha irmã, igreja. Não é simplesmente dizer que a verdade sobre um fato, sobre um determinado acontecimento vai ser revelada e a pessoa vai ser liberta de um julgamento, de uma condenação. Não, esse versículo não fala sobre isso. É na junção dos dois versos que você irá compreender o que Cristo disse nesse contexto, revelando que Ele e sua palavra são a verdade, através da qual há libertação do pecado para uma vida como um verdadeiro crente e discípulo de Cristo para viver em santidade. É sobre isso que o nosso Senhor está dizendo. Esse versículo 32, em suma, fala sobre Jesus. E onde nós vamos conhecer a verdade? Na palavra de Deus. A fonte da verdade, meu irmão, é a palavra de Deus. Por exemplo, o pregador, ele não é fonte da verdade. Ele é apenas um instrumento usado por Deus para transmitir a verdade. O pregador não é detentor e fonte e revelador da verdade. Ele é cano, ele é instrumento, ele é canal para conduzir, para transmitir a verdade ao povo de Deus. Por isso que o pregador ele tem que estar sensível ao mover do Espírito Santo e obediente e submisso à palavra de Deus. O que destoar disso, muitos podem se corromper. A verdade liberta. A verdade é a palavra de Deus. Por isso eu peço a você, confira se tudo aquilo que você tem ouvido de pregação na sua igreja local condiz com a verdade de Deus.
Confira se as aulas do discipulado às terças-feiras têm sido coerentes com a palavra de Deus. Confira se reuniões de mulheres e de homens e aquelas pessoas que estão levando o ensino, as pessoas têm sido um ensino baseado com a palavra de Deus, na palavra de Deus. Confira se as aulas dos seus filhos aos sábados, crianças, adolescentes e jovens, têm sido coerente com a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, confira, porque se não for coerente com a palavra de Deus, você tem todo o direito e o dever, inclusive, de chegar nos mestres, de chegar nos professores e nas professoras e dizer: isso aqui que você disse não condiz com a palavra de Deus. E sabe o que esse professor, esse mestre, o pastor tem que fazer? Me perdoa, irmão, você tem razão. O que eu falei não condiz com a palavra de Deus. Agora, se você tem visto, se você tem desfrutado de ensino, de pregação coerente com a palavra de Deus, elogie de vez em quando seu mestre, seus professores. Uma palavra de incentivo venha calhar, viu? Ajuda muito aos mestres continuarem a se afatigar no estudo da palavra de Deus. E quando Jesus disse isto, ele disse sobre a verdade, sobre libertação, o caldo começou a engrossar. Os judeus, eles se ouriçaram. Os judeus ali, eles destilaram um certo aborrecimento com Jesus. Aqueles que haviam ouvido o que Jesus disse e crido nele. Destaque, aos que creram nele, eles ficaram aborrecidos. Eles ficaram meio ouriçados ali. Quem sabe eles nem voltariam no próximo culto. 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Depois que Jesus disse a verdade para eles, os judeus respondem então em outras palavras: espera aí, Jesus, você está dizendo que nós não somos livres? Nós jamais fomos escravos de alguém, de quem quer que seja. Olha, os judeus aqui, eles desconsideram inclusive a história do seu próprio povo, viu? Aliás, um dos maiores acontecimentos de cativeiro que marcou a história do povo de Israel foi a escravidão no Egito. E eles ignoraram, ou por orgulho não quiseram dizer isso ali na presença do Senhor, mas eles disseram: não, nós nunca fomos escravos de ninguém. Aliás, nós somos filhos de Abraão. Já dão aquela carteirada, né, em Jesus. Nós somos filhos de Abraão. A minha família só tem crente. Agora, você quer dizer que o jeito que eu creio não está correto? Como assim? Perceberam que o negócio começou a ficar meio ouriçado? Eles se aborreceram com essa palavra de Jesus. Perceberam? É difícil dizer para alguém que ela está aprisionada em algo. Você já experimentou isso? É difícil você convencer alguém que ela está escravizada por algo, que ela não é livre, ainda mais para alguém que acha que é crente. Mas Jesus, ele vai dizendo a verdade, ele não fala aos pouquinhos, não, a conta-gota. Jesus, ele é claro, ele é direto, sem rodeios. Jesus, ele não se preocupa se eles vão embora, se eles vão ficar ofendidos com a palavra da verdade dele, porque Jesus, ele não está preocupado com a quantidade de seguidores. Jesus tem um compromisso com a verdade da palavra dele. Então Jesus, ao anunciar a verdade de que aqueles judeus, eles necessitavam de libertação, eles, judeus, deveriam reconhecer isso, que realmente careciam de libertação. Aqui Jesus, ele dá uma oportunidade para aqueles crentes que manifestaram crença em Jesus, para eles se arrependerem, para eles reconhecerem o seu estado de absoluta escravidão do pecado. Jesus diz para eles serem libertos verdadeiramente. Mas eles falam: não, nós nunca fomos escravos de ninguém, nós somos livres. Qual é aquele ditado que fala: o pior cego é aquele que não quer enxergar? É isso que Jesus ensina nos outros evangelhos. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médicos, doentes sim. Jesus está dando a oportunidade para aqueles escravos em seus próprios pecados declararem e confessarem: realmente eu estou escravo, eu sou escravo das minhas próprias paixões pecaminosas, eu preciso de libertação.
Eu sou pecador. Irmão, irmã, se uma pessoa não reconhece que é tremendamente pecador, ela jamais irá precisar de um Salvador. Isso que Jesus diz, o são não precisa de médico. Não é que existe perfeitos, existe aqueles que não precisam de salvação, mas vão para o céu, e existe os doentes, aqueles que precisam de Salvador. Não, o que Jesus está ensinando é, todos são doentes, mas alguns reconhecem, outros não. Todos precisam de um Salvador, mas alguns reconhecem, outros não. Então Jesus, ao anunciar isso, está dando uma oportunidade para eles darem um primeiro passo. E o primeiro passo para uma pessoa ser liberta do pecado é reconhecer que ela é terrivelmente pecadora, suja, iníqua, em seu estado natural, e precisa desesperadamente de libertação. Mas eles achavam que eles não precisavam de libertação, porque eles tinham a equivocada sensação de que eram livres. Aí Jesus responde para eles então no 34, e aqui no 34 Jesus usa aquela repetição hebraica, né, de ênfase, em verdade, é uma palavra que ele intensifica a importância da verdade, não que outras verdades não fossem importantes, mas aqui Jesus, quando fala em verdade, fala, presta mais atenção ainda do que você tem prestado atenção. É isso que Jesus está dizendo. 34, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. E quem comete pecado? Todos, absolutamente todos. E se todos os seres humanos cometem pecados, todos estão escravizados pelo pecado. É um silogismo que Jesus usa aqui em toda a sua fala, desde o 31 até agora. O que é silogismo? É uma lógica. É assim, é uma premissa maior ou uma verdade primeira com uma premissa menor ou uma segunda verdade somadas, chegamos a uma conclusão. Perceba, olha só o silogismo, olha a lógica que Jesus usa aqui. Premissa maior, ou a primeira verdade, o pecado escraviza, ok? O pecado escraviza. Eu cometo pecado, ok? Eu cometo pecado, premissa menor ou segunda verdade. O pecado escraviza, eu cometo pecado, logo, sou escravo do pecado. É o silogismo que Jesus apresenta aqui. Mas este silogismo, esse raciocínio lógico para eles não deu certo, porque eles não reconheciam que eram pecadores. O pecado escraviza, ok, somos judeus, cremos em Jesus, nesse homem, ok, nós sabemos que o pecado escraviza, mas eu não cometo pecado, não vai dar certo a conclusão. Se eles não cometem pecados, eles não estão escravizados, eles acham que eles estão livres, consequentemente não precisa de libertação. Se não precisa de libertação, não precisa do Filho que verdadeiramente liberta. Perceberam? Se antes, sem falar explicitamente em pecado, os judeus já ficaram ouriçados, já ficaram assim, incomodados, agora que Jesus fala em pecado, então ficou um climão ali no ambiente. Jesus falou em pecado, e falar em pecado não é um bom discurso. Falar em pecado para quem quer atrair gente não dá muito certo. Falar de pecado ofende a natureza dos seres humanos, ofende aqueles que acham que não são, mas são. É melhor falar de prosperidade. Mas como eu disse agora há pouco, Jesus ele não se impressionava com multidões. Jesus não se impressionava com quantidade de seguidores. O desejo dele era revelar o Pai e sua santa e verdadeira palavra que liberta o mais escravizado do coração pecaminoso. Jesus não estava interessado em agradar as pessoas. O desejo de Jesus era salvar. E ele se apresenta como Salvador, como libertador de todo aquele que crê verdadeiramente nele, libertando essa pessoa da escravidão, do pecado. Quem vive na prática do pecado é escravo do pecado, é dominado pelo pecado, é como que um cativeiro interno da vontade. Todos somos escravos do pecado se vivemos no pecado. A nossa vontade fica cativa a esse senhor mau que é o pecado, que é a nossa própria natureza pecaminosa. O pecado e as paixões pecaminosas são terríveis opressores.
Por isso que um ser humano necessita desesperadamente ser liberto da escravidão, do pecado. E esta libertação não é conquistada pela própria força humana, mas somente pela intervenção sobrenatural de Deus, onde a maravilhosa graça alcança aquela vida, libertando-a do cativeiro das trevas, transportando-a do império das trevas e levando essa pessoa para o reino de Jesus Cristo, Filho amado de Deus. Jesus veio libertar os cativos e oprimidos do diabo. E Ele é verdadeiramente aquele que pode libertar. Aleluia. Jesus continua agora com uma analogia distintiva entre um escravo e um filho. Olha o 35. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. O que Jesus está dizendo com essa analogia? Ele joga essa historinha, essa analogia no meio da conversa e fala: o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim fica para sempre. O que ele está querendo dizer? Um escravo, ele não permanece na casa para sempre. O escravo, ele pode ser vendido. O escravo, ele pode ser doado. O escravo, ele pode ser transferido para outro senhor, para outra casa, para outra fazenda. Um escravo pode ser expulso da casa, ele não fica para sempre na casa do seu senhor. Se o escravo não fica para sempre na casa, escravo não vai para a morada celestial, para lá habitar para sempre com o Senhor. Perceberam isso? Escravo não fica para sempre com o Senhor. Todavia, quando Deus nos salva, amados irmãos, Ele nos liberta da escravidão do pecado e nos declara justos e filhos, louvado seja Deus. Quando Ele nos salva, Ele nos liberta da nossa natureza pecaminosa, nos limpa, nos perdoa e nos declara justos e filhos. Com isso, não saímos mais da casa do Pai. Permanecemos no Pai, permanecemos com o Pai, somos declarados para sempre pertencentes à família de Deus, porque a filiação não é natural, mas é espiritual. E quando Deus declara uma pessoa sendo seu filho, sua filha, essa pessoa é filho para sempre. E essa filiação não é revogada, essa filiação não é anulada. Deus não volta atrás, Deus não é homem para que se arrependa. Se Ele te fez filho, você é filho para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus não admite aqui a ideia de um filho deixar de ser filho. Filho é sempre filho. Por isso que a gente sempre tem pregado aqui: não há perda da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Porque foi Deus que te salvou. E se Ele te salvou, Ele não se arrepende. A salvação não tem brechas, fendas, que isso pode ruir. A base da salvação não é a sua obra, nem a minha obra, mas a obra de Cristo, que é perfeita, suficiente para Deus Pai. E quando você é filho, você é sempre filho. Aleluia. Ninguém perde a salvação, ainda que o filho erre, mas o Pai, bondosamente, o Pai divino faz com que o filho se arrependa e ele volta para os braços do Pai. Filho é sempre filho. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem que garantiu esse estado seguro e imutável para nós? Foi única e exclusivamente a ação graciosa do Filho. E aqui filho é com letra maiúscula. Você viu aí na sua versão? E esse versículo é o versículo chave do trecho que nós estamos expondo nesta manhã. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Do que o ser humano precisa ser liberto? Segundo Jesus aqui, da escravidão do pecado. Então não adianta dizer eu acredito em Jesus, mas continuar fazendo as mesmas coisas de sempre. Não adianta dizer eu creio em Jesus, mas continua aprisionado aos mesmos costumes, está escravizado às mesmas tradições, muitas vezes que nós carregamos, aos mesmos hábitos, aos mesmos vícios. Foi liberto do quê? Se não há libertação dos pecados, não há verdadeira conversão.
E se o Filho liberta, verdadeiramente você e eu somos livres. Não adianta dizer, eu não consigo me libertar desse vício, eu não consigo me libertar desse pecado que eu de vez por outra tenho cometido e não consigo me libertar, é tão forte, é mais forte que eu. Não é mais forte que você. Quem está em você é mais forte do que tudo. Porque se o Filho liberta, Ele liberta verdadeiramente, a não ser que você não creia nesse versículo 36. Se o Filho liberta, Ele liberta verdadeiramente. Entregue-se ao Filho, adore o Filho, ame o Filho, creia no Filho, dependa do Filho, ore para o Filho, peça ao Filho. Ele verdadeiramente liberta. Então eu concluo dizendo, por isso que esse conjunto de versos aqui, você pode resumir da seguinte forma: uma vez sendo liberto pelo Filho Jesus, verdadeiramente o crente será discípulo de Cristo, ok? Verdadeiramente o crente será discípulo de Cristo e permanecerá até o fim em obediência à palavra de Jesus, que é a verdade. Perceberam o conjunto da obra de Deus? Quem é filho é filho. Se o Filho libertou, verdadeiramente a pessoa é livre e ela permanecerá em obediência, sendo discípulo, sendo seguidor de Jesus, obedecendo à sua palavra, que é a verdade. Igreja, a luta contra o pecado, ela é diária, ela é constante. Todavia, o que nos fortalece e garante a vitória contra as práticas pecaminosas do nosso coração é a palavra de Deus, que é a verdade que liberta. Quanto mais da verdade habitar dentro de nós, mais nós vamos conhecendo o que é certo e o que é errado, segundo Deus, mais a nossa fé vai sendo aumentada pela ação do Espírito Santo, e quanto mais fé nós tivermos, mais nós vamos agradando a Deus, e cada vez mais nós vamos ficando incomodados com o nosso eu pecaminoso. É assim que se desenrola o processo de santificação na sua e na minha vida. Nós precisamos da palavra de Deus para constantemente sermos lavados por ela. Nós fomos perdoados, mas de vez em quando vem uma sujeira na nossa caminhada. E vem, não é por causa do outro, é por causa do meu coração sujo. Quando Davi reconheceu isso, ele falou, não é culpa de ninguém mais a não ser eu. E diante da verdade de Deus, ele se arrependeu. E ele se fortaleceu na palavra, tanto é que depois ele foi um homem verdadeiramente usado por Deus. Ele permaneceu até o fim no Senhor, na palavra de Deus. Aleluia! A verdade nos limpa, nos liberta, e a verdade é a palavra de Deus. Por isso, no final agora, vamos refletir nesta frase que eu coloquei aqui do Dr. Carson. A gente antes faz a seguinte pergunta para nós mesmos, para cada um de vocês, e eu faço para mim mesmo a seguinte pergunta: como está a minha liberdade diante de Deus? Eu repito, e você faz essa pergunta: como está a minha liberdade diante da verdade de Deus, que é a palavra de Deus? E a resposta é esta. Vamos todos juntos ler este trecho para a gente encerrar? A verdadeira liberdade não é a liberdade para fazer qualquer coisa que quisermos, mas a liberdade para fazer o que devemos fazer. E é a genuína liberdade, pois agora nos agrada fazer o que devemos fazer. Se o mundo fala que você é escravo, que você é retrógrado, que você tem uma mente tacanha, fechada, o que é isso? Seguir uma religião, seguir Deus? Para com isso, tenha a sua mente aberta. Não, a sua mente já está totalmente aberta quando você foi salvo pela graça de Deus. E agora, quando você se devota a Deus, você faz com prazer. Você, meu irmão, minha irmã, é verdadeiramente livre ao obedecer com prazer ao seu Deus. Faça isso e desfrute dessa liberdade que você tem com o Pai, através do Filho, porque o Filho verdadeiramente liberta. Aleluia. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra nesta manhã. A Tua palavra é a verdade. Que nós, Senhor, fechemos os nossos ouvidos para as mentiras do mundo,
também para as mentiras do nosso próprio coração enganoso e estribemos, alicercemos as nossas vidas na Tua palavra, que é a verdade, que é a nossa segurança. E assim, Senhor, aumente a nossa fé, para nós permanecermos em obediência ao Senhor, praticando boas obras, agora sim, sendo justo e sendo filho, obedecendo ao Senhor e agradando ao Teu coração, Papai. Porque o nosso desejo como filho não é realizar boas obras para que as pessoas vejam e nos elogiem, mas para que as pessoas vejam e glorifiquem a Ti que está nos céus. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. E quem sabe, Pai, através das nossas boas obras que nós praticamos, através da libertação que nós temos em Cristo Jesus, o Filho. No nome dele que oramos. Amém.